Olá! No vídeo de hoje nós vamos discutir como entrar na página da vergonha da FAPESP. O tema central deste vídeo é sobre a integridade acadêmica, sendo uma sequência dos vídeos da nossa série Tudo sobre Plágio. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é em relação à integridade acadêmica. O que ela seria? Ela seria um conjunto de práticas e princípios, e este conjunto é direcionado à manutenção da ética nas atividades acadêmicas. E aí você deve estar falando, certo? Isso é quase intuitivo, mas ao mesmo tempo nós verificamos que com as opções, a oferta de artigos, livros, todos disponibilizados na internet, claro que tem seus aspectos extremamente positivos, né, principalmente o acesso à informação pelas pessoas, a divulgação do conhecimento, mas ao mesmo tempo ela intensificou essas más condutas acadêmicas. E no Brasil, no cenário atual, ainda hoje, nós temos poucas ações, medidas destinadas a combater estas más condutas acadêmicas. Então é isso que nós vamos estudar hoje. O que são essas más condutas, quais são as ações que já foram tomadas e compreender melhor por que nós estamos falando da importância de não se praticar o plágio, por que a gente está falando dos tipos de plágio para que você conheça e não os pratique na elaboração da sua monografia. Nós também estamos falando sobre os softwares que são correspondem a uma importante ferramenta para a detecção de plágios e para o combate, para a verificação dos seus textos acadêmicos, né. Então, já que a gente está falando de má conduta científica, ela não se restringe ao plágio. Então vamos entender o que é esta má conduta. Conforme o Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, que o primeiro código foi publicado em 2011, má conduta é toda conduta de um pesquisador que, por intenção ou negligência, transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica e das relações entre os pesquisadores, tal como formulados neste código. A má conduta não se confunde com o erro científico cometido de boa fé, nem com divergências honestas em matéria científica. Bem, qual que é o grande problema central? São alguns que a gente pode identificar com as más condutas acadêmicas, más condutas da prática científica. Primeiro, é um crime, porque tem a violação dos direitos autorais, inclusive nós temos o artigo 184 do Código Penal. Segundo, ele impacta no desenvolvimento do pensamento crítico, por isso, esta prática deve ser evitada desde o ensino fundamental, quando os estudantes têm que realizar os seus trabalhos na escola e já ter a prática de não cometer plágios quando ingressa na faculdade, isso é extremamente importante. Por quê? Porque o plágio, por exemplo, ele impacta no desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. Por isso que precisa, desde a escola, ter exatamente condutas e ações para orientar os alunos para a integridade acadêmica. Por que ele impacta negativamente no desenvolvimento do pensamento crítico? Porque os estudantes, ao ficar copiando e colando trechos para fazer os seus trabalhos, eles não conseguem formular suas próprias ideias, eles não conseguem sistematizar as ideias, porque a sistematização, ela depende que você leia o texto, compreenda as ideias centrais e depois você estruture um texto com base naquilo que você pesquisou, com outros trabalhos. Então não é simplesmente copiar os dizeres de outro, porque você acaba não conseguindo escrever com as suas próprias palavras, você acaba desenvolvendo uma grande dificuldade para isso. E também você não consegue analisar criticamente os trabalhos, os textos lidos, porque como que você vai analisar criticamente, conectá-lo com outros textos, verificar o valor se você só está copiando e colando? Além disso, outro impacto
negativa e, portanto, essa conduta é muito grave, é a interferência no desenvolvimento profissional e científico. Porque um estudante que sai, por exemplo, do ensino técnico ou mesmo do ensino superior e vai para o mercado de trabalho, como que ele vai conseguir enfrentar os problemas do seu dia a dia e agir de uma forma ética? Como ele vai conseguir elaborar propostas próprias para, por exemplo, enfrentar um problema no seu ambiente de trabalho, se ele só sabe copiar e colar, né? E a questão do próprio agir ético, né? Atribuir a quem merece os créditos por desenvolver determinado documento ou também por desenvolver determinada ideia. E isso acaba desgastando o ambiente profissional. Assim como também isso interfere no desenvolvimento científico, porque como nós podemos analisar, e se vocês forem ver nos vídeos anteriores, quando eu falo que é ciência, a ciência ela é colaborativa e, portanto, eu preciso, para desenvolver a minha pesquisa, eu preciso partir da pesquisa anterior, ver o que já foi feito e dar um passo a mais. Quer dizer, como que vai acontecer esta colaboração se existe apenas copia e cola, né? Se as pessoas só copiam e colam umas das outras. Isso acaba impactando negativamente por consequência. Bem, eu vou falar de várias medidas em relação ao combate às más condutas científicas, sendo que no vídeo de hoje nós vamos focar nas ações e medidas propostas pela FAPESP. A sigla FAPESP quer dizer Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela é uma agência de fomento muito grande e que financia muitos projetos de pesquisa no Estado de São Paulo. Então, também quem está numa instituição de ensino no Estado de São Paulo, quer pública, quer privada, já deve ter entrado em contato com este nome, porque ela sempre tem muitos editais de abertura de chamadas de propostas de projeto de pesquisa científica, e ela foi uma das primeiras a lutar pela integridade acadêmica e adotou algumas medidas e algumas ações para dar este começo, esse início, para que o cenário brasileiro se modifique, já que até então quase não existia nenhuma ação para evitar a prática dessas más condutas científicas. Então, a FAPESP ela elaborou, como eu mencionei, em 2011, o Código de Boas Práticas Científicas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vale a pena vocês fazerem o download, lerem, porque mesmo que vocês não sejam pesquisadores da FAPESP ou não desejem submeter um projeto de pesquisa, pedir bolsas na FAPESP, ainda assim é interessante porque este código de conduta permite que você verifique quais são as condutas esperadas para você, por exemplo, que está no ensino superior, não importa em que ano você esteja. O ideal é ler este código já no primeiro ano, para você saber como você deve se conduzir e como você deve ter a sua vida acadêmica estruturada, quais são as condutas esperadas da sua parte. Quer para a elaboração dos seus trabalhos de faculdade, artigos para o jornal da sua faculdade e mesmo para a elaboração do seu TCC. Bem, as más condutas, conforme este código, as mais frequentes e que inclusive são arroladas nesse código de boas práticas da FAPESP são fabricação ou afirmação de que foram obtidos ou conduzidos dados, procedimentos ou resultados que realmente não foram. Isso é claro que interfere muito na pesquisa científica, porque na realidade não foram conduzidos determinados procedimentos, não foram obtidos determinados resultados, e a comunidade científica acaba sendo comunicada de que foram, né? E quando você vai ver o procedimento, na realidade ninguém consegue mais reproduzir o experimento, quer dizer, então não tem como avançar, e as pessoas perdem tempo com isso. Bem, a falsificação ou apresentação de dados, procedimentos ou resultados de pesquisa de maneira relevantemente modificada, imprecisa ou incompleta, a ponto de poder interferir na avaliação do peso científico, que realmente confere as conclusões que dela se extraem. Inclusive, a gente verifica muito que tem pesquisadores que alteram as imagens
de determinados experimentos, nós verificamos, principalmente em revistas científicas internacionais, até foi um objeto de um vídeo anterior, que elas possuem ferramentas de detecção de alteração de imagem, se existe uma composição de imagem, se a imagem foi adulterada, para eles poderem identificar essa falsificação, e caso a imagem seja alterada, adulterada, o pesquisador vai ter que explicar por que aconteceu isso e enviar a imagem original. Exatamente para quê? Para combater a falsificação, porque essa falsificação, a apresentação de dados, procedimentos ou resultados de forma modificada, isso é uma prática que nós verificamos internacionalmente. Outra questão também muito interessante é uma conduta do plágio, que nós estamos estudando nesta série de vídeos para discutirmos o plágio, e que é a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhes por elas os devidos créditos, expressam claramente, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria. Então, por exemplo, você está assistindo um evento, um congresso, uma palestra na sua faculdade, você deve mencionar se as ideias foram retiradas de lá. Do pesquisador não tem problema você utilizar ideias de outros, mas você precisa fazer a devida citação dentro do texto que você está desenvolvendo na sua monografia, trabalho de faculdade, enfim, o seu artigo científico. Bem, em relação às más condutas, né, o que a gente viu como prática e mesmo ação da FAPESP, além da elaboração do código, quais foram as outras ações tomadas pela FAPESP para tentar evitar a prática de más condutas científicas? Bem, primeiramente, em relação à gravidade, a FAPESP mesmo deixa expresso no seu código de boas práticas de que a gravidade ela é auferida conforme a intenção de fraudar e a gravidade da negligência. Então, mesmo em relação às punições, caso seja estabelecido um processo no âmbito da FAPESP em relação aos pesquisadores que são bolsistas ou conseguem outro tipo de financiamento, a gravidade vai determinar qual vai ser o tipo de sanção imposta caso a conduta seja revelada como realmente tendo sido praticada por aquele pesquisador. Também outra prática interessante, e eu achei muito interessante eles terem feito isso, é a negação de financiamento. A FAPESP passou a indefinir projetos voltados à melhoria de infraestruturas das instituições de ensino que não criassem um escritório destinado à implementação da integridade acadêmica. Isso por quê? Para que as instituições de ensino superior que dependem, porque a FAPESP tem alguns auxílios financeiros para comprar computadores e outros materiais para as universidades, melhorar realmente a infraestrutura, comprar livros, criar laboratórios, mas para a faculdade receber esta verba, que depois vai ficar disponível à sua comunidade acadêmica, precisa também se demonstrar como preocupada com a integridade acadêmica, né? Então, atuar de uma forma que vise a impedir as más condutas no âmbito dessa instituição de ensino, né? Então, por exemplo, criar cursos explicando para os alunos o que é integridade acadêmica, quais são as más condutas, o que deve ser evitado. Então, esse escritório não é só para investigar más condutas e aplicar sanções, mas esse escritório implementado no âmbito das instituições de ensino, ele deve ser voltado principalmente de forma preventiva, ou seja, adotar ações e políticas para cada vez mais reduzir a presença de más condutas científicas no âmbito dessas instituições. Então, negação de financiamento é uma boa prática que a FAPESP adotou exatamente para forçar que essas instituições adotassem e se preocupassem com a integridade acadêmica. Tanto que nós podemos ver que a partir de 2010, 2011, boa parte das instituições de ensino acabaram assinando ferramentas de detecção de plágio, por exemplo, e os utilizando nos trabalhos acadêmicos que são submetidos. E esse é o motivo nos vídeos anteriores que eu sempre menciono.
Verifique qual é a ferramenta utilizada na sua universidade para que você também utilize e gere relatórios do seu trabalho antes de submetê-lo para a avaliação e defesa. E bem, outra questão, e até o título do nosso vídeo de hoje, é a página da vergonha, né? Esse termo foi cunhado, inclusive eu vou deixar o link da reportagem, numa reportagem da Folha de São Paulo, que ocorreu em 2017 e que estava mencionando a elaboração da página da vergonha da FAPESP, em que são exibidos os processos e os nomes dos pesquisadores investigados por praticarem uma conduta irregular. Bem, tanto os processos em que se verifica que o pesquisador não praticou a conduta, como aqueles que ele realmente foi constatado que foi praticada a conduta e ele vai sofrer as devidas consequências, todos esses processos são apresentados na página, inclusive eu vou deixar o link da página da vergonha da FAPESP na descrição deste vídeo, mas isso é uma forma também para dissuadir aqueles que ainda são resistentes a plagiar ou a outras más condutas, como a falsificação, enfim, a prática de más condutas científicas, né? Então, fabricação, falsificação, plágio, porque o nome dele vai ficar, ou dela, vai ficar exposto por 12 meses na página da FAPESP. Eles até explicam que, devido ao princípio da proporcionalidade, eles deixam os nomes e o processo expostos por 12 meses a partir da publicação, né? Então, tem a decisão. A partir do momento da publicação desta decisão do processo instaurado para investigar a conduta irregular praticada por pesquisadores que são beneficiários de bolsas e auxílios financeiros da FAPESP, a partir daí começam a se contar 12 meses de exposição, né? Porque também não teria cabimento deixar exposto nessa página para o resto da vida para esses pesquisadores serem marcados, né? As punições também precisam ser proporcionais. Então é um tipo de punição, sim, né? A página da vergonha, nenhum pesquisador quer estar nela. E eu vou deixar, inclusive, o link, porque vocês podem acessar o processo. E o que eu acho interessante é que nesses processos também vocês podem verificar aquilo que já foi, por exemplo, condenado ou que não foi constatado e impedir que isso aconteça com você, né? Exatamente não praticar as mesmas condutas de que outras pessoas foram punidas. Porque às vezes, como a gente fala, as más condutas são acidentais por mero desconhecimento. Isso não exime a punição, o desconhecimento das más condutas. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, que muitas pessoas não têm a intenção de fraudar, mas acabam fraudando. Então, exatamente por isso, é importante você saber quais são as práticas que são punidas, que se configuram como más condutas para não praticá-las. É importante para o seu conhecimento e é importante que você reflita, isso eu falo até como um exercício para vocês, que vocês reflitam, por que é uma má prática? Por que eu vou ser responsabilizado ou responsabilizada por isso? Né? Compreender por que isso realmente deve ser combatido, né? Porque aí faz mais sentido e você mesmo faz questão de não praticá-las, né? Estas condutas, né? Para ter uma conduta ética e íntegra, porque afinal a maior parte, a maioria, a exceção é que viola as regras, a maioria não tem esse objetivo de violar e de praticar más condutas. Bem, pessoal, então qual é a conclusão do vídeo de hoje? Que as más condutas devem ser combatidas, notadamente o plágio, que a gente está estudando nessa série tudo sobre plágio, para que o desenvolvimento científico não seja impactado negativamente no Brasil. Então, também está nas mãos de vocês, né, evitar que a pesquisa científica se deteriore com más práticas. O bom exemplo começa com você mesmo, né? Você pode falar, mas eu sou uma pessoa nesse universo de 1 milhão de estudantes que se formam todo ano no Brasil. Não importa, você pensa assim, outro pensa assim, outro pensa assim, você fala para os seus colegas que você pensa dessa forma, que você vai agir dessa forma, e aí a gente vai propagando, né, esse ciclo de boas práticas científicas para exatamente resguardar
né, o desenvolvimento científico, do conhecimento científico no âmbito brasileiro. Bem, pessoal, essas são as principais considerações que eu gostaria de apresentar no vídeo de hoje. No vídeo de amanhã a gente continua, né? Eu vou falar sobre as ações realizadas pela CAPES e pela OAB, e para vocês verem como que estão sendo realizadas as políticas para a manutenção da integridade acadêmica no âmbito das instituições de ensino no Brasil. Bem, se vocês curtiram, se vocês gostaram deste vídeo, que foi preparado com muita atenção, exatamente para vocês conhecerem as regras de integridade acadêmica, eu peço por favor que curtam, comentem, compartilhem este vídeo, é muito importante para que todos os alunos saibam, né, qual é a postura esperada, né, no âmbito no que se refere à integridade acadêmica, e também para você ver os nossos materiais, inclusive artigos sobre integridade acadêmica e dicas para evitá-la, materiais gratuitos, visite a nossa página da Monografia Perfeita. Bem, olha, muito obrigada, eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.